No filme Matrix, de 1999, Neo vive em um mundo criado por supercomputadores e recebe uma escolha: tomar a pílula azul para continuar na ignorância confortável ou a pílula vermelha para enxergar a realidade como ela é. Há décadas a gente tem uma escolha parecida, mas apresentada de forma mais sutil. É a promessa de um futuro onde a tecnologia poderia derrotar a doença, o envelhecimento e até a própria morte. Morning! Good morning! Morning! Oh, in case I don't see you. Good afternoon, good evening and good night. Mas e se essa promessa for apenas uma pílula azul? E se essa promessa, se esse tipo de progresso for um roteiro escrito para nos fazer desejar um futuro que já foi planejado para nós? Essa não é a sinopse de outro filme. É a história de um projeto real que tem sido usado para remodelar o homem e a sociedade. Um plano que está em andamento há mais de um século e que continua acelerando em direção ao seu objetivo final. Ele tem até nome. Você já ouviu falar em transhumanismo? Na prática, o transhumanismo se baseia em 3 frentes: rejuvenescer as células, editar o DNA e criar uma ligação entre o cérebro e as máquinas. A promessa é prolongar a vida e ampliar as capacidades. Porém, o desafio é onde traçar os limites éticos e sociais enquanto essas técnicas saem do laboratório e entram na nossa vida cotidiana. Grandes pensadores do século XX, como C.S. Lewis, já alertaram para a tentativa de uma abolição do homem, quando a técnica se sobressai aos fins verdadeiramente humanos. Outros autores, como Leon Kass, também escreveram sobre isso, como no ensaio A Sabedoria da Repugnância, onde argumenta contra a clonagem humana, defendendo que a repulsa instintiva diante dessa prática revela uma sabedoria moral profunda. Kass sustenta que a clonagem rompe com o sentido natural da procriação, transformando o nascimento em fabricação e ameaçando valores como identidade, individualidade, família e dignidade humana. Essas questões, inclusive, estão também na fertilização in vitro, hein? Que a gente vai falar um dia. Entre as objeções, ele aponta os riscos técnicos, a impossibilidade de consentimento, o perigo de reduzir pessoas a cópias ou produtos e o controle excessivo sobre a vida. Para Kass, mais do que uma questão técnica, a clonagem representa uma ruptura ética com o mistério e a dignidade da condição humana. E isso são só algumas das implicações dessa busca desenfreada pela imortalidade. Mas em resumo, o que eles dizem é que o fato de você poder fazer algo não implica que você deve fazê-lo indiscriminadamente. É aqui que a política e a bioética entram em cena. Essa ideia de melhorar a espécie humana através da seleção e do controle reprodutivo não é nova e tem nome até razoavelmente conhecido: eugenia, lembra? Ela nasce no final do século XIX, impulsionada pelo entusiasmo científico da época com a hereditariedade e a descoberta da genética. Em 1865, o frade Gregor Mendel publicou Experimentos em Hibridização de Plantas, onde descreveu seus estudos com ervilhas que levaram à formulação das leis da hereditariedade, aquele negócio da genética, sabe? A descoberta trouxe um conhecimento importantíssimo, o modo como enxergamos o ser humano, e trouxe avanços tecnológicos inimagináveis, especialmente na área da saúde. Mas, com o passar do tempo, ela também se tornou uma ideia irresistível aos mais variados líderes autoritários, e vários países implementaram iniciativas como esterilização forçada e medidas de higiene social. Com a queda do nazismo, que fazia essas coisas, e a exposição dos seus horrores, iniciou-se o descrédito científico e moral da eugenia. Ainda assim, o conceito deixou uma marca duradoura no coração de quem acredita que pode decidir o futuro biológico da humanidade. A tal eugenia, ao contrário do que muitos pensam, não é simplesmente qualquer uso da genética moderna. É um programa social e sistemático que tenta guiar a evolução humana por seleção e exclusão. Da cunhagem do termo lá em 1883 até a popularidade entre elites políticas, a ideologia passou por leis de esterilização, que hoje rendem reparações a vítimas em alguns estados, e até puro assassinato de bebês, como no caso do aborto de crianças diagnosticadas com síndrome de Down, que é legalizado em alguns países até hoje da Europa, como a Islândia e a Dinamarca. A linha comum é o controle populacional como instrumento de melhoria. Essa ideia era bastante aceita e circulou entre universidades e fundos filantrópicos no início do século XX,
quando a Rockefeller Foundation financiou pesquisas em instituições que defendiam abertamente a eugenia, tendo financiado até o principal centro de estudos sobre o assunto na Alemanha, o Kaiser Wilhelm Institute, que se tornou um grande divulgador e defensor dessa agenda. Ao mesmo tempo, escritores e intelectuais influentes da época, como H.G. Wells, membro da Sociedade Fabiana, se esforçaram para popularizar a eugenia no imaginário dos seus romances e ensaios. Era um pacote: ciência, reforma social e engenharia de população. Vamos parar aqui para falar rapidamente da Sociedade Fabiana, da qual Wells foi membro, e inclusive muita gente que você conhece também. Um pequeno VAR para nos aprofundarmos nessa sociedade que tem muito a ver com o nosso mundo de hoje. A Sociedade Fabiana, nascida no século XIX, plantou sementes que continuam influenciando o cenário político, cultural e econômico global. A ideia central seria transformar sociedades de maneira gradual, sem rupturas bruscas, mas com constância, ocupando espaços estratégicos e moldando mentalidades ao longo do tempo. Como você pode ver, a gente pode encontrar ecos fabianos em vários movimentos contemporâneos. O nome Sociedade Fabiana vem de uma figura da Roma Antiga, o general Quinto Fábio Máximo Verrucoso, apelidado de Cunctator, o que significa o temporizador, ou aquele que adia. Durante a Segunda Guerra Púnica, Roma enfrentava Aníbal, um dos maiores estrategistas militares da história. Em vez de se arriscar numa batalha direta contra o exército cartaginês, muito mais experiente, Fábio adotou uma tática de evitar confrontos frontais, desgastando o inimigo pouco a pouco com ataques de guerrilha, corte de suprimentos e paciência, muita paciência. Essa tática ficou conhecida como estratégia fabiana, vencer pela espera e pela erosão lenta do adversário. Voltando aos fabianos mais recentes, eles acreditavam que a sociedade poderia ser reprogramada por meio de políticas públicas, escolas, literatura e meios de comunicação, fazendo essa erosão lenta em vez de uma revolução violenta para tomar o Estado. Esse método foi absorvido por partidos social-democratas e trabalhistas em todo o Ocidente. Até a Escola de Frankfurt, se você já ouviu falar, também usa esse método. Ao contrário dos marxistas revolucionários, a tática era fazer a revolução sem que o povo perceba a radicalidade da mudança. A isso a gente chama de estado de bem-estar social, que deu origem a ideias que hoje são tidas como incontestáveis: saúde pública universal, previdência social pública, educação gratuita, trabalhismo. Essas ideias se espalharam pelo mundo, tornando-se consensos políticos no pós-guerra. Não que todas fossem ideias péssimas em si, mas o objetivo delas, ao contrário do que propagava com essas belas palavras, era abrir caminho para um modelo em que o Estado passa a intervir intensamente na vida social e econômica, uma marca das agendas modernas de controle social. O pensamento fabiano sempre teve caráter internacionalista, acreditando que as reformas não deveriam se restringir a um país, mas que deveriam ser globais. O emblema fabiano, um lobo em pele de cordeiro, é bastante sugestivo. Representa a ideia de apresentar medidas radicais como se fossem benéficas, suaves e inevitáveis. É nesse contexto que emerge H.G. Wells e Julian Huxley, um fabiano, irmão de outro fabiano, Aldous Huxley. Sim, foi Aldous que escreveu a distopia Admirável Mundo Novo, uma ficção que muita gente acredita ter sido mais um manual de instruções. É Julian, irmão de Aldous, que em 1957 cunha oficialmente o termo transhumanismo, cuja proposta era transcender o homem por meios culturais e científicos. O conceito todo da atual tecnocracia global, que chamam globalismo, nasce aí, da eugenia como engenharia social e do transhumanismo como programa de superação do homem natural. As duas guerras mundiais ensinaram os países a tratar a opinião pública e a moral coletiva como variáveis manipuláveis. Foram-se criando doutrinas de propaganda e de guerra psicológica, perfis para cada público, saturação de mensagens ideológicas, controle de fluxo para informação, tudo podia ser usado e quantificado. Foi nesse cenário que brilhou a mente de Edward Bernays. Sobrinho de Sigmund Freud, ele adaptou as ideias da psicanálise para criar uma nova e poderosa ciência, a de moldar a opinião pública.
As análises dele e de outros pioneiros da área mostraram como a psique de uma nação inteira pode ser destruída e remodelada com técnicas de persuasão sistemáticas. É da necessidade de um centro para esses estudos que nasce a Tavistock Clinic, em 1920. Fundada para tratar traumas de guerra e rapidamente convertida em polo de pesquisa aplicada sobre como influenciar grupos, trabalhos e instituições. No pós-guerra, a clínica deu origem ao Tavistock Institute, em 1947. O Instituto combinou psicanálise, estudos sobre dinâmica de grupos e as mais avançadas teorias de psicologia social para alcançar resultados inimagináveis. Um dos psiquiatras que lideraram o Instituto sintetizou a lição de forma direta. A guerra transformou a psiquiatria e abriu a porta para intervenções em larga escala sobre comportamento e organização social. Não coincidentemente, o Instituto foi o epicentro de um escândalo sobre tratamentos de criança relacionados à identidade de gênero, agora. O livro Time to Think, ou Tempo de Pensar, de Hannah Barnes, de 2023, investiga o colapso do Gender Identity Development Service, GIDS, que significa Serviço de Desenvolvimento de Identidade de Gênero, lá do Instituto Tavistock, em Londres, revelando como um serviço inicialmente apenas terapêutico passou a priorizar intervenções médicas como bloqueadores de puberdade e hormônios em crianças e adolescentes, sem evidências médicas e científicas robustas de longo prazo. O livro mostra o crescimento explosivo da demanda, a mudança no perfil dos pacientes com predomínio de adolescentes meninas, as falhas no diagnóstico, os processos frágeis de consentimento e a pressão de grupos de ativismo sobre decisões clínicas. Barnes expõe denúncias de profissionais silenciados, a falta de coleta de dados confiáveis e falhas institucionais que culminaram no encerramento do serviço em 2024. O negócio foi tão grave que os caras fecharam esse departamento. No pós-guerra, a militarização das ciências da mente atingiu seu auge com o projeto MKUltra, de 1953 a 73, um programa secreto da CIA para modificação comportamental usando drogas, hipnose, isolamento e técnicas experimentais. Durante muito tempo, taxado de teoria da conspiração, o projeto foi fartamente documentado por arquivos oficiais e por relatórios ao Senado, revelando que a América do século XX caminhava em direção ao horizonte imaginado por Huxley, o de usar a psicologia e a ciência do comportamento como instrumentos de poder. A mente se tornava oficialmente o novo campo de batalha. Do outro lado da cortina de ferro, a União Soviética não ficou atrás. A KGB, apoiada por institutos estatais, investiu em pesquisas de psicotrônica, hipnose, drogas psicoativas e técnicas de sugestão inspiradas inclusive nas descobertas de Pavlov sobre reflexos condicionados. Assim, a CIA e a KGB travaram uma corrida secreta durante a Guerra Fria, onde a disputa nuclear e a tecnologia era acompanhada por uma batalha invisível pelo controle da sua mente. A grande joia da coroa dessas pesquisas foi a sistematização da engenharia social, que é a arte de fazer o público desejar aquilo que já foi planejado para ele. A fórmula foi aperfeiçoada na primeira metade do século XX. Foi o próprio Edward Bernays, que a gente já falou, quem sistematizou a ideia de engenharia do consentimento, uma técnica de persuasão em larga escala para fabricar a aprovação popular. Não se tratava apenas de vender produtos, mas de moldar comportamentos e até destinos políticos. Foi assim que Bernays transformou o cigarro em símbolo de emancipação feminina, com as tochas da liberdade em 1929. Naquele tempo, fumar em público era visto como algo vergonhoso para as mulheres. Uma barreira social, Bernays então organizou um ato cuidadosamente encenado. Um grupo de jovens mulheres acendeu cigarros durante a Parada da Páscoa, em Nova York, diante de fotógrafos e jornalistas previamente informados. Ele apresentou o gesto como um símbolo de libertação feminina, ligando o cigarro às conquistas do voto feminino e à emancipação social. O impacto foi imediato. Os jornais repercutiram a ação como uma marcha pela igualdade e, de repente, milhares de mulheres passaram a fumar em público. Por trás do discurso progressista, tratava-se de uma operação de marketing travestida de movimento social. Bernays também consolidou o café da manhã tipicamente americano ao promover o bacon e os ovos. Aí eu concordo com ele, foi uma boa promoção. Mas
foi artificial. Os ovos e bacon, então, viraram um sinônimo de vitalidade. O Bernays até ajudou a pavimentar o caminho para um golpe de Estado na Guatemala, é isso aí, quando a serviço da United Fruit Company retratou o presidente Jacobo Arbenz como uma ameaça comunista. No caso, nem importa se ele era mesmo ou não. O que importa é que foi o poder de Bernays que fez as pessoas mudarem de opinião sobre o Arbenz. Em todos esses casos, então, não estava em jogo a verdade, mas a capacidade de manipular símbolos, emoções, desejos coletivos em benefícios de agendas que eles decidiam previamente. A própria sociedade fabiana, que a gente falou aqui, chamava a sua tática de permeação, o ato de infiltrar as suas ideias no senso comum, passo a passo, sem serem percebidos. Até mesmo a literatura de ficção da época teve seu papel. Publicado em forma anônima em 1912, o livro Philip Drew, Administrator, apresentava a história de um jovem idealista que, após se tornar líder militar em uma guerra civil fictícia nos Estados Unidos, assume poderes extraordinários para instaurar uma nova ordem política. O protagonista, Philip Drew, encarna o modelo de um déspota benevolente, que guia a nação rumo a uma tecnocracia supostamente justa, racional e progressista. Ele seria uma espécie de ONU personalizado. Sob sua administração, são implementadas reformas sociais, econômicas e políticas radicais, do imposto de renda progressivo à criação de um banco central, sempre apresentadas como inevitáveis e benéficas para o povo. Embora escrito como ficção política, o livro reflete o pensamento reformista e elitista da sua época, defendendo a ideia de que as sociedades podem ser transformadas de cima para baixo por líderes iluminados, sem resistência popular significativa. O terreno comum entre todas essas ideias é só um: a mente coletiva é moldável. A tese que hoje conhecemos como doutrina do choque, o uso estratégico de guerras, colapsos e desastres para quebrar resistências sociais e legitimar mudanças antes impensáveis, encontrou aqui o seu terreno fértil. O Tavistock Institute refinou essa intervenção sobre grupos, demonstrando um princípio político brutal em sua simplicidade. Crises desorientam sociedades a tal ponto que o impossível passa a parecer inevitável. Em outras palavras, cada catástrofe abre uma janela de oportunidade para a implantação de políticas radicais. E a pandemia, hein? E a ONU, a OMS lá, que implementaram um monte de coisa, fecharam... Bom, deixa pra lá, né? Pode ser só uma coincidência. No século XX, era necessária uma infraestrutura poderosa e caríssima para tudo isso acontecer. A Rockefeller Foundation financiou pesquisas de comunicação de massa como a Radio Research Project, que foi a base de estudos sobre os efeitos do rádio no comportamento do público. Eles também apoiaram a Josiah Macy Foundation, que promovia encontros de cientistas para entender como funciona o controle e a comunicação. Nessas reuniões, conhecidas como Conferências Macy, nasceu a ideia de que tudo na vida funciona em ciclos de ação e reação, o famoso feedback. É comum no relacionamento. Se alguém fala com carinho, a resposta tende a ser positiva. Se fala com grosseria, gera conflito. Ou como num time de futebol, um passe errado muda toda a jogada seguinte. Até nas redes sociais é assim. Se você curte, comenta, compartilha, esse retorno influencia o que vai aparecer de novo na sua tela. Aliás, compartilha, curte e comenta aqui embaixo. Em resumo, cada ação gera uma resposta que molda o que vem depois. Até mesmo a contracultura dos anos 60 foi cooptada pela publicidade, transformando rebeldia num estilo de consumo. Todas essas coisas foram vias indiretas de consentimento que começaram a acontecer ao mesmo tempo. Ciência da comunicação, sistema de controle e mercado cultural operando juntos. Sabe também essa coisa de consenso científico? Vem daí também. Claro que um projeto de engenharia humana em escala global como esse traz como necessidade instituições transnacionais capazes de coordenar essas políticas além das fronteiras. O primeiro ensaio veio com a Liga das Nações após a Primeira Guerra Mundial. A Liga das Nações, para quem não sabe, foi o embrião do que se tornaria a ONU. Essa sim, como você também sabe, consolidou essa arquitetura em uma escala global. Dentro da Organização das Nações Unidas, o seu braço cultural, a UNESCO, ganhou o papel-chave de articular a educação, ciência e cultura como base de governança, sob a direção de Julian Huxley, ele mesmo, que já no documento de fundação da entidade propôs um humanismo científico para orientar programas de cooperação
e que incluiu nos primeiros anos a criação de projetos em parceria com organizações de saúde mental para estudar os fatores psicossociais de conflito. A governança por especialistas era o segundo e mais importante passo do caminho para o destino desejado por essa turminha do barulho, a tecnocracia. Lembra que a Unesco está inclusive lá na Rede Globo, lá na Criança Esperança, tá tudo ali, tá em todos os lugares da cultura. Os caras realmente sabem fazer. Resumidamente, então, governança por especialistas é o governo de pessoas técnicas, onde essas vão tomar as decisões levando em consideração apenas a sua expertise dos especialistas e as métricas visíveis, não por deliberação dos cidadãos comuns. O cidadão comum ele é um tolo, né? Não sabe o que quer. Essa ideia de administração científica, o planejamento estatal, ganhou uma multidão de admiradores no século XX, justamente por prometer eficiência a temas complexos como saúde, educação e energia. Mas, para quem tem olhos de ver, o risco é muito claro: atropelar o debate e os anseios reais da população em nome do que funciona. E é bom lembrar que esse que funciona é feito por especialistas que muitas vezes são corrompidos. Então aparecem pesquisas enviesadas e todo esse tipo de coisa que a gente já conhece. Bom, mas esse que funciona acaba deslocando exclusivamente a política para os comitês e conselhos técnicos. A engrenagem vital, aquela que viabiliza todo esse arranjo desde o início e completa esse círculo, é a educação. As grandes teorias pedagógicas do século XX defenderam uma educação científica e prática para formar hábitos cívicos, pelo menos na teoria. Na prática, o que acontecia é a padronização curricular e a consolidação da gestão por peritos, naturalizando o ideal tecnocrático. As escolas deixaram de criar bons seres humanos e passaram a criar bons trabalhadores, bons cidadãos, bons... vida de gado, essa coisa, né? Para um projeto dessa escala, 3 peças precisam se encaixar perfeitamente. A ideia de refazer o homem e a sociedade com técnica e melhoramento. O método para produzir o consentimento programado das pessoas comuns, usando propaganda, psicologia de massa e dinâmica de grupos para transformar a resistência em servidão. E a estrutura das redes transnacionais e tecnocráticas capazes de padronizar políticas por cima das fronteiras, ou seja, ONU, Unesco, OMS. Pois é. E não precisa lembrar que além dessas redes ainda há as milhares de ONGs que de não governamentais não têm nada, uma vez que são tentáculos intimamente ligados ao poder público em todo o mundo. Juntas, essas peças formaram um mecanismo que vai da sala de aula ao laboratório, do think tank ao ministério. E de onde vem essa vontade e esse dinheiro? Historicamente, de elites organizadas em círculos de influência. No início do século XX, poderosos grupos anglo-americanos se organizaram para pensar estratégias de longo prazo. Eles criaram institutos de relações internacionais e sociedades transatlânticas para garantir que suas ambições tivessem coerência, estabilidade e capital para durar por gerações. E a gente ainda vai falar sobre elas aqui no canal. Por hora, saiba que são muitas, que são ricas e que são poderosas. Quando a gente vai puxando esses fios, a gente vê que sempre chega a incrível história de Cecil Rhodes, outro de quem a gente vai falar por aqui. Já em 1877, em um dos seus manifestos, chamado Confession of Faith, Rhodes propôs a criação de uma sociedade secreta dedicada a expandir o Império Britânico e civilizar o mundo. Para ver esse sonho realizado, ele amarrou sua fortuna em testamentos que criaram as primeiras bolsas de estudo universitários, as Rhodes Scholarships, com um mecanismo de formação de elites com vocação internacional. Entre a vontade, o projeto, e o dinheiro, a fundação, está a semente de uma estratégia que influenciou mais pessoas do que se é possível imaginar. Em outras palavras, meu amigo, a ideia de transhumanismo não começou em Hollywood do século XX e muito menos no Vale do Silício dos anos 2000, mas na África do Sul do século XIX, onde encontraremos esse estranho personagem, magnata da De Beers, primeiro-ministro do Cabo e arquiteto de um sonho global. Sem saber a história dessas instituições, desses personagens, dificilmente a gente vai ter uma conversa séria e madura sobre soberania e identidade nacional.
Enquanto ONUs, ONGs e bilionários conseguirem barrar leis, controlar o judiciário, financiar a educação woke, dominarem a academia e controlarem até o seu pensamento, tudo vai se resumir a discussões infrutíferas. Se a gente quiser enfrentar isso de verdade, essa vai ser uma pílulazinha áspera que a gente vai ter que engolir.